Olá, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse é o nosso primeiro webinar aqui de Smart Money Event. A gente tem gravado alguns webinários de conteúdos, abrindo o playbook de gestão do portfólio nosso com as nossas startups. Já foram 2 webinários gravados. Hoje a gente vai fazer diferente, é uma entrevista, menos uma entrevista, mas um bate-papo com um dos nossos co-investidores para falar de prática de gestão, responsabilidade social e mudanças no setor de educação. Está comigo aqui o Júlio De Angeli. Eu vou deixar que ele se apresente logo mais. O Júlio foi meu primeiro investidor anjo e ele é VP de inovação e educação continuada da AFIA Educacional. Tudo bem, Júlio? Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom aí estar com vocês hoje para a gente bater esse papo. Sempre um prazer aí. O Fábio já é companheiro de longa data, então vamos dividir um pouco mais das nossas experiências aí juntos, hoje. Enfim, vai ser bom. Legal, muito bom. Para quem não sabe, eu fui empreendedor um dia, numa década passada, certo? Numa outra vida. E uma das razões de eu pensar em ser empreendedor, quando eu ainda era um Helios aluno na Unicamp, é porque eu vi um cara super cheio de energia nos eventos da SSJ De Angeli, certo? Super legal. E eu e o Fabrício, quando estávamos lá de aluno na empresa Júnior de Unicamp, fala, quando eu crescer, eu quero ser igual aquele cara ali um dia. A gente ficava assim, entusiasmado. Não sei se eu já te falei isso. Já contou. Puta inspiração, cara, puta inspiração. E aí a gente convidou o Júlio para ser nosso sócio. Então, eu e Fabrício, que hoje ainda é o CEO da Móvel, agora ele desceu da Móvel, desceu para a Arena para tocar só o iFood, pelo que eu entendi. E aí o Júlio foi o nosso primeiro investidor anjo e primeiro sócio. Faz tempo, hein? Então, foi legal, né? Essa história é bacana, porque eu sempre via, eu olhava quem era talento naquela época. A gente tinha uma empresa de cursos que o fundamento era a distribuição via o network que existiam principalmente nas faculdades, Eram cursos de negócios para jovens profissionais, recém-formados. O pessoal da faculdade gostava muito de fazer. E era muito legal que a gente encontrava muita gente boa. E acabava que tinha sempre alguém com alguma ideia boa. E a gente foi para um evento, chamava... Como é que era? O Internet Day. Isso que era aí. o pessoal lá da... Como é que chama aquele pessoal? Enfim, era um evento que estava em São Paulo e a gente foi batendo papo. E falou, porra, nós vamos montar uma empresa de desenvolvimento de intranets. Intranet. Aplicações web, cara. Aplicações da Bosch, web e tal. Intranet da Bosch, rede de contatos, comida do restaurante. Virou a Móvel, cara, quem diria. É isso aí. A gente começa pequeno e não sabe o que a coisa vai virar. Pois é, isso foi 96, 97, já faz bastante tempo. É isso aí. A gente abriu, eu entrei na computação em 94, formei em 98, ali em 96, 97, quando a gente estava trabalhando na empresa júnior de computação, a gente saiu dos projetos de empresa júnior exatamente para fazer uma nossa, que foi incubada aqui na Prefeitura de Campinas, foi aí que nasceu a IntraWeb, junto contigo. Muito legal. Me diz uma coisa, cara, desde então, e você sabe que uma coisa que eu uso um pouco dessa mecânica de você tá interagindo, tá falando, e no seu caso tinha cursos, tinha palestras com o pessoal da universidade, o que você fazia, e que hoje eu faço de forma sistemática, é gerar deal flow. Ter visibilidade, ter conteúdo, ter capacitação, construção de credibilidade, você acaba fazendo uma série de coisas para atrair para você aqueles que têm uma pegada de negócio, aqueles que têm uma pegada empreendedora. Então, muito do que eu tenho feito hoje como investidor anjo, e o que eu estou fazendo agora, gerando esse conteúdo contigo, é para, de alguma forma, dar um payback, inspirar, capacitar gente que se interessa, que vai ter disciplina de assistir um vídeo longo e dizer, quando eu quiser captar, eu quero captar com aquele cara ali que, já me deu tanto, já me inspirou, já me capacitou. Então, você não sabia naquele momento, hoje eu já faço de uma forma mais estruturada, mas é basicamente gerar conteúdo para construir credibilidade, para atrair deal flow, no jargão do investimento. E eu me lembro que depois disso, Júlio, você teve um tempo, estou tentando pegar um pouco do histórico aqui, você foi na English Town, certo? Você teve um tempo em Londres, a gente até perdeu um tempo o contato desde então e depois voltou para o Brasil. Me dá um overview aí de como é que foi desde então. A carreira foi... Eu fiquei... Então, é engraçado que a minha carreira é um pouco diferente. Eu fui empreendedor e depois virei executivo.
Mas foi uma virada. Na época, eu sempre trabalhei em educação, eu estou há 25 anos em educação, mas sempre fazendo gestão de negócio. Então, lá em 95, quando eu comecei a empresa, que foi com os sócios da faculdade, a gente fez isso por 5 anos. E no ano 2000, foi na época da bolha da internet, lá tinham várias, né, um monte de empresa crescendo e captando dinheiro, e enfim. E a gente desenvolveu um plano de negócio para um projeto de educação online. E acabou que esse projeto caiu na mão do pessoal da EA Education, que é uma das maiores empresas de educação de ensino de idiomas do mundo, uma empresa sueca que tem escritórios em mais de 100 países. E esse plano de negócio tinha tudo a ver com um projeto que eles tinham de ensino de inglês, que era para ser um portal de ensino de inglês online. Eu acabei que consegui entrar nesse projeto, acabei vendendo a minha parte na companhia, na empresa, e quis entrar nisso aí, porque era um sonho muito grande. E foi interessante que eu estava apresentando esse plano de negócio desse negócio online, e foi bem na época que ninguém mais queria dar dinheiro para nenhum empreendedor, porque a bolha estourou, né? Foi em 99, ali em 2000, e eu lembro fazendo reuniões de sábado, domingo, segunda, à noite, aquela coisa, né, querendo captar, e não vinha. Aí, quando chegou nesse pessoal, eles falaram assim, olha, a gente não quer te dar dinheiro não, porque eu fui pedir para eles também. Mas a gente tem um projeto aqui, assim. Eu falei, pô, que bacana que é. E acabei que abracei a ideia. Eles tinham levantado grana, tinham levantado na época quase 30 milhões de dólares para esse projeto de ensino de inglês online, e eu acabei ficando por 13 anos lá. E aí eu montei o negócio no Brasil, depois estruturei na América Latina, e aí eu fui para Londres em 2007, e eu fiquei lá até 2011, tocando o negócio não só no Brasil, mas na América Latina e também na Europa. Então a ideia era consolidar 7 mercados na Europa. E aí foi muito legal, porque eu montei estrutura de 7 países diferentes: Itália, Espanha, Alemanha, França, Portugal, Emirados Árabes e também Turquia. Então foi um negócio assim, super bacana, uma empresa global, tinha gente de 15 países diferentes. Voltei para o Brasil, eu fiquei ainda mais 2 anos, só para acabar a história da carreira. Eu depois acabei saindo da companhia, eu recebi um convite para ser presidente da WhatsApp, aquela rede de idiomas que muita gente aí já conhece, do Flávio Augusto, grande empreendedor, muito amigo meu. E o Flávio tinha vendido a WhatsApp para Abril Educação. Foi um negócio, uma transação de R$1 bi, e ele vendeu 100% do controle e eu assumi lá. Fiquei por 1 ano e alguns meses. A Abril Educação acabou sendo, enfim, ela mudou o controle, a família Tivita saiu e entrou a Tarpon, e nesse momento eu saí da companhia. E depois a minha história foi, eu voltei para a área de tecnologia, eu trouxe o negócio da Udemy para o Brasil, então eu fui o primeiro executivo deles aqui no Brasil, então montei alguns acordos de distribuição e tal. Hoje eles têm escritório no Brasil. E nesse meio termo, isso foi em 2015, 2016, foi quando eu recebi o convite da Crescera, que é um fundo de private equity, antigo Bozano Investimentos, para assumir esse negócio da Medcel, que é um curso preparatório para residência, um curso online. E eu fiquei muito impressionado com o negócio de medicina. Eu não tinha muita noção do que era aquilo. E quando eu vi, enfim... A Medcel era cursos online preparatórios para médicos que queriam se capacitar para fazer prova de residência, não é isso? Exato, é impressionante, porque o cara que estuda medicina já tem uma dificuldade enorme, já é ultra concorrido para entrar numa faculdade. Só que esse é o primeiro vestibular dele, porque depois de 6 anos, quando ele vai querer fazer a residência, hoje no Brasil são aproximadamente 12 mil vagas de residência médica, que é quando você vai se especializar. Só que essas vagas são financiadas, é um funding do governo, né? Então, elas não crescem, elas são meio que estáveis, né? Cresce muito pouco, e muitas delas são vagas que não são muito desejadas e tal, não são todas as especialidades e tal, que tem vagas aonde você queira.
Só que hoje no Brasil são quase 30 mil formandos de medicina. Isso vai ser, daqui 2 anos vão ter 30 mil formandos de medicina. Então você imagina... Uma boca fechada e muita gente querendo É um entrar. funil enorme. Então o negócio vem crescendo muito rápido. E aí isso me impressionou. E o mais legal para quem trabalha com educação, é muito difícil você trabalhar com educação. Educação é um negócio que, se você olhar a sala de aula há 300 anos, 200 anos atrás, 150 anos atrás, é a mesma coisa do que é hoje, né? Não tem muita diferença. Normalmente é um negócio unidirecional, o professor falando e o cara capturando uma informação, faz prova e tal. Então é um setor que demora para mudar, mas com a tecnologia agora, isso está se acelerando, né? Então o aluno hoje, ele já está muito mais acostumado a consumir conteúdo de formas diferentes. E o mais legal de educação, e aí voltando à história da educação médica, é que o aluno de medicina é um cara muito disciplinado, é um cara que estuda muito, é um cara que leva muito a sério. Então, uma das coisas mais legais de você trabalhar com educação é quando o cara consome o teu produto de fato, e isso é uma das coisas que mais dá prazer. Quando eu trabalhei com inglês, e era inglês na EF, o nosso negócio era inglês online, a English Town hoje chama-se English Live, o pessoal deve ver aí, anúncio na TV e tal. Mas o negócio de inglês é uma coisa que o cara não tem um compromisso, né? Ele fala, preciso falar inglês. Hoje tem Inclusive, 30 milhões de pessoas, um dos casos, meu pai, eu me lembrei recentemente que meu pai é aluno da English Live. Meu pai ele tem mais de 70 anos, resolveu aprender a fazer inglês, ele é super disciplinado, ele é médico também, pediatra. E aí eu falei, pai, faz o Duolingo aí, baixa e tal. E ele falou, não, descobri esse English Live, ele paga todo o meu, lembrei de você recentemente, e, cara, faz a aula. Falei com um cara da Inglaterra, hoje foi sensacional, o inglês dele é bem embrionário, mas encantadíssimo, cara, mas aí você vê, ele é um caso aí à parte, tal, pô, bacana, tem muita gente, aliás, English Live, o foco é o adulto, mas o fato é que, do ponto de vista de negócio, exato, do ponto de vista de negócio, o usuário ele entra empolgado, então, normalmente você tem ali uma sazonalidade no início do ano, aquele cara, né? Resolução de ano novo, são 4 resoluções de ano novo, né? Parar de fumar, arrumar um emprego novo, falar inglês, perder peso. Então é isso. Todo ano a mesma coisa. Aí o cara se inscreve, aí chegou março, abril, ele já está largando a academia, o curso de inglês já está... Não dura nem até o carnaval. O emprego, o cara já fala, porra, não consegui nada, já vou continuar na mesma. Cara, e aí começa a estressar, volta a fumar. Então é um ciclo engraçado, mas não é brincadeira. Agora, o cara de medicina, Fábio, ele é um cara, é um projeto de vida mesmo, né? Então, se ele entrou, é quase que não tem um caminho é um caminho sem volta, e normalmente é um projeto de família. Longo prazo, já ficou 6 anos, né? Para ser médico. 6 anos. E, pô, às vezes é a família. Você tem a avó que financia, o pai que, pô, porque é caro. Estudar medicina na escola privada no Brasil hoje, um ticket médio quase R$8 mil. Médio, né? E você entrar numa faculdade... 8 mil? Mês. Você entrar numa faculdade pública é muito concorrido. Mas é muito prazeroso trabalhar com esse pessoal do ponto de vista da educação. Uma das coisas assim, eu estou há 4 anos já no negócio, é muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês lá em infraestrutura, e é um ensino à distância do conteúdo bastante diferente do que a gente está acostumado. Quando você pensa em EAD, você pensa no aula online, ou nesses outros cursos lá Udemy, Udacity e Coursera da vida, é uma preparação do conteúdo, o tipo do conteúdo que é repassado do ponto de vista de imagem, cara, você está falando de um conteúdo que não é next slide, certo? É algo efetivamente profundo e denso, né? É bastante profundo, denso. A gente, por exemplo, para um curso que a gente tem, um curso que a gente chama de extensivo, que a gente usa muito nomenclatura de cursinho. Então, um curso de 1 ano, a gente tem 520 temas que o cara tem que estudar na medicina, e a gente tem, para esse curso, quase 10 mil objetos de aprendizagem, que são aulas longas, vídeos, podcasts, capítulos de livros, etc. E é tudo preparado num formato de aprendizagem adaptativa. Então, eu tenho um algoritmo que ele serve aquilo que o aluno precisa estudar, onde ele tem mais dificuldade, que a gente
a gente faz assessment desses alunos para ver onde é que ele tem mais dificuldade. Mas a produção do conteúdo, ela tem todo um design instrucional preparado para a medicina. Então, a gente treina, né? A gente tem hoje um corpo com mais de 30 professores que eles são treinados, eles têm a aula de media training, que é como se portar, né, na frente da câmera. Então, a gente costuma dizer que o negócio de educação à distância, ele nunca pode ser uma aula presencial filmada. Isso não existe, né? Não funciona. É a mesma coisa que você pegar uma peça de teatro e filmar, nunca vai ser a mesma coisa do efeito de um filme, né? E a gente vem inovando muito, inclusive, na forma de entrega de conteúdo. A gente criou uma série médica. Hoje eu tenho lá uma série que começou a segunda temporada agora. Aliás, quem quiser assistir aí, curtir. Série Netflix-like, certo? Eu estava vendo no site. Netflix-like. Quem quiser acessar é medcel.com.br/série. Você pode se cadastrar, é gratuito. A gente usa como um funil de lead e tal, mas também de geração enfim, de empatia, de engagement com a nossa base de alunos. Mas são 12 episódios, a gente tem 50 casos clínicos, são professores que participam da filmagem e tal, mas o que acontece é que a educação hoje, a gente tem que se adequar ao tipo do aluno que está entrando hoje na faculdade, né? Então, o cara que é mais novo, que aí deve ter muita gente aqui da audiência também, que é o pessoal aí, né, empolgado aí em empreender e tal, a gente tem uma característica, esses alunos têm uma característica muito diferente, né? Consomem conteúdo de uma forma muito diferente. Então, a gente aproveita para inovar, trazendo os conteúdos num formato que faz sentido, que é isso que você viu lá na companhia, né? Então, a gente tem uma preparação e um cuidado muito grande na qualidade e na forma de entregar isso, na linguagem. E também tem um aspecto técnico, que todo o conteúdo ele é tagueado, ele é organizado, ele é vocacionado para ser usado numa base de dados, que eu posso depois jogar com esse conteúdo dentro de uma plataforma tecnológica e escalar esse negócio de uma forma inteligente, né? Então, se eu tenho um tema lá, por exemplo, uma aula de asma, eu tenho um vídeo longo, um vídeo resumo, um podcast e tal, mas, asma também é um conteúdo que é usado, por exemplo, numa pós-graduação de pneumologia. Esse conteúdo, então, eu posso linkar, e aí eu tenho uma base de dados estruturada, que isso a gente demorou quase 3 anos para fazer. Isso é um projeto único, né? Então isso é muito sofisticado, é isso que a gente faz lá. Legal. Vamos conectar, ainda finalizando esse histórico, de Medicel, que eu lembro que quando você entrou, recentemente, a Medicel foi adquirida pela AFIA. Como é que foi essa transição de CEO da Medicel? Hoje você está como VP de Inovação e Educação da AFIA, não é isso? Enfim, a Medicel foi investida da Crescera lá em 2016, e a Crescera montou um fundo. A Crescera, enfim, é um fundo e um private equity especializado em educação. Já tem um time lá que trabalha há mais de 10 anos com educação, muito experiente. Fizeram IPO da Anima, enfim, fizeram também da própria Hebreu Educação. Enfim, fizeram investimento em vários negócios de educação, e esse foi um novo projeto. A história que o fundo criou, Fábio, a gente acredita muito no negócio de educação sempre ser, a gente chama de uma teoria chamada T-Square, que é thematic e technological, né? Então você tem tecnologia e ser verticalizado. Que essa era a tese. E medicina era um negócio muito sofisticado, como eu disse. Então, você tem bastante, enfim, um ticket médio-alto, né, do negócio de graduação, projeto de vida, você tem churn muito baixo. Então, um cara que gasta dinheiro ao longo da vida dele com educação e tem que estudar a vida inteira. Então, o fundo acreditava muito que tem uma forma de você servir esse cara ao longo da vida dele e embarcando tecnologia nisso, que é de fato o que está acontecendo hoje no processo educacional. Então, a Medicel trouxe essa tecnologia e o fundo passou a adquirir também algumas faculdades de medicina e grupos educacionais. Então, em março de 2019, foi feita a fusão da Medicel com um grupo de faculdades chamado NRE Educacional. Na época, eram 6 ou 7 faculdades de medicina, eu nem me lembro mais. Hoje nós somos 16, nós temos 16 faculdades de medicina dentro do grupo, são 25 mil alunos dentro da graduação, sendo que desses 25 mil, 7 mil aproximadamente são de medicina.
Aí tem a Medcel, a gente tem aproximadamente 12 mil alunos por ano, e também a gente teve uma pós-graduação que foi adquirida também em maio de 19, que são mais 2 mil alunos. Então, um grupo Legal. aí com entre 35 e 40 mil alunos hoje, e em 19 também, em julho, foi quando a gente fez depois da fusão, a gente fez o IPO. Eu me lembro do IPO, tocar a sineta lá na Nasdaq, em Nova York. Como é que foi isso, cara? Você sabe que o IPO é meio que o sonho de consumo, né? Você monta no cavalo, ele vira unicórnio, e aí ele começa a jorrar capital quando ele, né, gera liquidez com base no IPO, certo? É isso que aconteceu? É assim mesmo que funciona ou não? É razoavelmente isso. Eu acho que não, é óbvio que, assim, do ponto de vista profissional, você subir ali no palco e tocar o sino, né? Na Nasdaq não tem muito sino, não tem um sino, né? Você dá um tapa lá, tem um monitor lá na bancada, mas o processo todo, Fábio, é muito sofisticado. Eu acho que a gente tinha um objetivo muito claro, né? Então, o objetivo do IPO, ele não é um objetivo que está no sonho de qualquer um fazer um IPO. Você tem que ter um porquê, né, de fazer um IPO. O nosso porquê era uma estratégia, obviamente, você imagina, um fundo de private equity, né, ele está montando essa tese toda, criando um negócio, que foi a Afya, e um fundo de private equity, a única certeza que a gente tem é que o fundo ele cria valor naquilo que ele desenvolve e depois ele vai sair, né? Então, o IPO é uma estratégia para que a empresa tenha liquidez, até para o fundo sair. Ele existe também, obviamente, para geração de valor, mas também a gente captou recurso porque a gente queria acelerar o nosso crescimento através de M&A. Então, o que a gente chama lá de use of proceeds, que foi a captação do IPO, ela existiu porque a gente está usando esse recurso para fazer aquisição de outras companhias, né? E dessa forma a gente gerar valor, né? Então hoje a gente congrega essas faculdades que a gente fez a aquisição, a gente já, enfim, a gente tem um compromisso, né, com o mercado depois do IPO de entregar tudo isso, mas é sensacional, né? É uma coisa, mais uma vez, você fazer isso. Agora, tem que ter todas as condições, né? A tese tem que funcionar, então não é um negócio que acontece do dia para a noite, né? Foi um processo onde você vai conversar com investidores antes, né? Tem o que você chama lá roadshow de testing the waters, né? Que é você testar a sua tese, você faz um non-deal roadshow, que é mais entendimento disso, ver se faz sentido ou não, se a tese faz sentido, para ver se isso vai funcionar. Agora, existia a opção na época de você fazer abertura de capital, tanto no Brasil quanto lá fora, né? E hoje tem uma tendência grande, a gente viu aí a XP, como foi ano passado, e outras empresas, a Stone, né, que foi antes da gente, a própria Arco, enfim, que foram empresas que abriram capital lá na Nasdaq. A gente aprendeu muito com eles também, né? E principalmente com a Arco e com a Stone, mais com a Arco até, que a gente tem um relacionamento muito bom. São histórias de sucesso. Só que, enfim, o depois, né, o teu nível de governança tem que aumentar muito, né, da companhia. Então, quarterly reports não é brincadeira, certo? Tem que estar... tudo, é tanta coisa, né? Você traz os sócios para dentro da companhia, mas você prestar contas e você conta uma história num projeto desse, né? E depois é muito importante, obviamente, o relacionamento e a tua credibilidade vem daquilo que você entrega na sequência, né? Então, a gente está fechando um ano agora em julho ainda, então história muito nova, mas enfim, uma história bonita, mas ela tem que ter vida longa. Você sabe que acho que é interessante, muito do nosso público que nos ouve aqui são empreendedores, certo? Os empreendedores têm o IPO quase como o fim da jornada, né? Como um evento de liquidez clássico que a gente tem, não deixa de ser, porque as ações passam a ser dadas algumas regras, eles podem ter, investidores podem vender e realizar sua participação e ter a saída, mas é interessante entender que a história que os empreendedores contam para os seus investidores anjos, e eles precisam entregar e executar em cima de um pitch, e depois, né, que isso se evolui por múltiplas rodadas de captação em crescimento, parece que o IPO é o fim da jornada, é o contrário, certo? A empresa está mais madura
E o IPO não deixou de ser um roadshow e um pitch óbvio, com os stakes são muito maiores, os números são maiores, o time maior, o produto já é existente, etc. Mas você precisa continuar entregando e executando, porque senão, cara, você vai sofrer na forma de sofrer publicamente e não privadamente, porque suas ações começam a tradar para baixo, né? É exatamente isso. Eu acho que é muito importante, é mais um milestone da companhia. Acho que se você, o empreendedor que fez a primeira rodada num valuation e depois vai para a segunda, vai fazendo o Series A, B, sei lá, é a mesma coisa, é mais uma rodada, só que, obviamente, ela tem uma sofisticação, porque ali você tem que... O escrutínio é muito grande, né? Então, não é só então, um pitchzinho e sair não é catando um pitch, cheque. né? A gente teve 180 pessoas de auditoria trabalhando full time no processo. Você imagina isso? A gente tinha instituições aí, dezenas de CNPJ para ser auditados, e você tem que ser auditado no formato dos Estados Unidos. O nível de materialidade de qualquer informação é muito mais baixo, mas é um processo. E outra coisa, né? Você escancara toda a sua estratégia, porque você pega e entrega para o mercado e fala assim, olha, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu vou fazer. Então, a possibilidade de alguém vir e te copiar é muito grande. Então, a empresa ela tem que ficar muito mais esperta, né? E não é só a governança, mas o management e todo mundo, você tem que continuar na frente e você estabelecer um roadmap para se manter na vanguarda e à frente de outros concorrentes, é um negócio que fica muito mais difícil. Legal. Vamos mudar de marcha aqui. Eu queria entrar um pouco num tema central com relação ao pós-Covid em 3 frentes, certo? Do ponto de vista de impactos que vocês devem estar sentindo aí na AFIA, que de resto deve ser relevante para todo o setor educacional, seja de iniciativas de gestão decorrentes desse cenário Covid, responsabilidade social, que de alguma forma vocês têm, e mudança no setor educacional. Dá um overview para mim, como é que, ou se a Covid impactou esse aspecto de educação. Eu tinha a mentalidade só de educação online, Medicel, interessante que você mostrou que não é restrito a só curso online agora, né? Tinha as presenciais de graduação também da formação médica. Como é que a Covid pegou vocês? Bom, a gente a gente foi super afetado, obviamente, por conta das escolas, né? Então, nesses últimos 2 meses, acho que eu nunca li tanto decreto e portaria nova, IMP, etc. Todo mundo deve estar acompanhando o setor educacional. Ele é enfim, as escolas, a grande maioria e todas, né? As escolas estão todas fechadas no país inteiro. E aí, em alguns lugares, obviamente, isso variou, né? Os decretos vinham vindo. Então, a gente criou um comitê de crise já ali no final de fevereiro, início de março, que era de manhã e à tarde à noite, onde toda a diretoria se reunia e a gente avaliando todos os nossos movimentos, né? Então, o impacto, obviamente, aí do ponto de vista de logística e como que a gente opera o nosso negócio foi a gente foi bastante afetado, e a gente, na graduação, em 1 semana, 10 dias, a gente migrou todo mundo para a plataforma online. Na pós-graduação, a mesma coisa. Preparatório, a gente já tinha todo mundo online, mas a gente fez esse movimento. Isso foi muito importante para manter os nossos alunos ativos e estudando, né? E prestando serviço. A gente não fez demissão, a gente nem tem essa pretensão, mas lidar com os alunos e, enfim, com todo o nosso staff, todo mundo entrou em home office, a gente está praticamente aí, 100% do pessoal em home office desde então. Então, isso foi, assim, são mudanças que todas as empresas fizeram, mas a gente teve que fazer isso de uma forma bem rápida, porque a gente presta um serviço que não paramos o serviço, né? E do outro lado, Fábio, para nós que temos um foco no negócio de educação médica, é muito importante porque a gente está no meio do epicentro, né? Então, a gente tem um corpo de, praticamente, são 800 médicos que são professores com a gente. A gente atende né, muitos alunos de medicina, então a gente tem um ecossistema, a gente tem mais de 70 hospitais que são parceiros para a prática médica. Então, a gente, como empresa de educação médica, a gente tem que se posicionar num momento desse
da forma que a gente pudesse para ajudar no cenário de Covid. Então, e deixa eu te perguntar, vocês elaboraram algum conteúdo para capacitação específica de Covid, de máscara, como se portar, como atender, entubar? Imagino que seja uma oportunidade para traduzir conteúdo para isso, certo? Fizemos. Essa foi uma das atividades, eu vou listar algumas aqui, mas uma delas foi a gente criou um curso também, foi em 10 dias ele estava pronto, é um curso de capacitação para intubação, para diagnóstico de imagem e também para utilização de respiradores para profissionais de saúde. Hoje a gente tem 22 mil inscritos nesse curso, um curso gratuito que está no nosso site. Um curso de 12 horas específico para Covid, né? E principalmente para profissionais médicos que não são emergencistas, né? Porque o grande problema é o seguinte, os médicos estão sendo recrutados, né, para a linha de frente. E muitos não são, você não tem intensivista para atender essa demanda grande que nem todo médico é igual, certo? É diferente ser um médico intensivista. Seu certo? pai se você era clínico, se era clínico, você é médico, mas não está acostumado ali naquela pegada intensiva. Exato, exatamente isso. Então a gente fez esse curso. A gente lançou, inclusive ontem, um curso de atualização para terapêutica médica com foco em telemedicina. Porque a telemedicina ela foi liberada agora aqui no Brasil, né? Por conta da situação. A gente lançou ontem esse curso, que é para capacitar também médicos em diferentes especialidades, é um curso mais alongado, mas para que esse médico ele possa entender a realidade da especialidade dele, já olhando esse novo cenário que deve ficar por um bom tempo assim, né? Porque não é só a questão do consultório estar fechado e tal, mas enfim, os hospitais estão focados no Covid, então tem muita coisa eletiva que está parada, né? Praticamente todos os procedimentos eletivos estão parados. Então, como é que ele continua mantendo a atividade dele e não ter uma disrupção tão grande até do ponto de vista de receita, né, desse médico, né? Então a gente está capacitando. Meu pai é pediatra, né? Ele é de idade, certo? Ele é cardíaco, então ele não está indo para o consultório. E aí ele está atendendo na Unimed, uma prática de telemedicina. E uma das coisas que a Unimed de Goiás, onde ele mora, e uma das coisas que ele está trazendo e estudando como atender esses clientes que de alguma forma já interagiam com ele pela mãe, né, com o filho doente, perguntando no WhatsApp, é o caso clássico, certo? Mas ele está querendo trazer essa prática, não apenas para quando ele estiver na Unimed, que a Unimed tem uma estrutura, mas a Unimed está capacitando para permitir que isso seja feito também de casa, em plataformas gravadas, tendo a recomendação clássica, não precisando receitar no papelzinho, é possível fazer isso. Eu até estou orientando ele em alguns, a Memed, que eu sei que é uma startup que permite dar receita. Então, ele está se reinventando, e é fantástico, ele está se reinventando, já está super safo em Zoom, e outro está procurando entender, para não ser só um vídeo call de WhatsApp, Skype, etc., ele está querendo gravar para poder documentar e também entender como é que ele, que é médico, normalmente tem para a criança, palpar a barriga, etc., etc., ele não tem esse aspecto físico, ele vai ter que tirar informações preliminares a partir do que a mãe reporta, né? Porque a criança só sabe chorar. Exato. Então é fantástico. É fantástico. E você imagina, você está falando de pediatria. Imagina todas as outras especialidades que têm as suas peculiaridades também, né, esse trabalho chamado de anamnese, né, que é você fazer enfim, precisa palpar, precisa fazer um exame, precisa fazer alguma coisa, precisa ter um tato, precisa, né, fazer a ausculta e tal. Então, tudo isso está sendo reinventado nesse momento, né? E pensando também que os próprios pacientes não vão se sentir à vontade de ir num consultório médico tão logo, né? Pode abrir tudo, mas mesmo assim, o pessoal ainda vai esperar ainda ver as coisas acontecerem. A gente fez agora essa semana, uma das ações que a gente fez um evento internacional onde a gente trouxe profissionais de diversos países onde o Covid chegou, já está num estágio mais avançado, e a gente trouxe as experiências desses países para diferentes aspectos, infraestrutura, telemedicina, tecnologia, até os aspectos socioemocionais, né, envolvidos com a crise, como que a Coreia se desenvolveu, o que a Coreia fez de bacana, Taiwan,
Singapura, UK, Alemanha. A gente discutiu vários casos durante essa semana inteira. O seminário está aberto também, foi online. Mas é a forma da gente entender, né? É muito novo para a gente. Então, você imagina, várias profissões estão se reinventando, mas os médicos eles estão hoje, né? São os profissionais que estão mais sendo impactados no negócio deles, mas também tem um aspecto muito importante do estresse que está acontecendo, né, Fábio? Então, voltando à questão do nosso negócio de educação médica, é uma obrigação nossa, de alguma forma, auxiliar esses médicos nesse processo, ou com cursos que a gente fez, né, e capacitação, obviamente, de todos esses nossos professores, dos nossos alunos, e a gente tem feito isso de forma gratuita. Fizemos bastante doação também de EPIs para esses hospitais parceiros nossos, para secretarias. A gente fez um trabalho muito, muito, muito forte nessa linha, que é muito importante. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é preparar esse médico para um futuro que vai ser completamente diferente daqui para frente, né? Perfeito, bem interessante. Vamos chavear aqui um pouco e falar um pouco sobre investimento em startups, certo? Além de você estar tocando um grande negócio, você, para quem não sabe, o Júlio, além de ter sido o meu primeiro anjo inspirador lá quando eu era mero aluno de computação ainda para fazer nascer a Movile, depois que eu passei a liderar rodadas, um dos nossos objetivos em liderar rodadas, além de mitigar, não fazer o aporte inteiro, embora eu tenha o capital para tanto, é fazer uma curadoria de trazer outros investidores para as rodadas lideradas por nós, que traz uma série de benefícios, certo? Não ser apenas capital, mas tem coisas que o dinheiro não compra, como conhecimento, entrada, acesso, experiência, enfim, contatos e assim por diante. Então, uma das coisas que a gente busca ter é ter co-investidores, e um pouco de eventos como esse que eu estou fazendo contigo é um pouco para ilustrar para outros executivos e profissionais como é que é esse nosso trabalho e ele se enxergar na medida em que eu bato um papo com outros co-investidores que são como portfólio, certo? Você tem... Alô? Tá ouvindo? Ficou mudo um minutinho, agora voltou. O meu Bluetooth às vezes ele dá uma engasgada. Do ponto de vista de alocação de portfólio, como é que você se programa? Quer dizer, certamente você tem as suas receitas, você olha o seu patrimônio como um todo. Como é que você divide isso entre os múltiplos ativos que você tem ali, né? Renda fixa, renda variável, ações, as próprias ações da AFIA, poupança, fundo de emergência, etc. E tem também essa classe de ativos de startups. Como é que você se planeja e você decide alocações nessa perspectiva? Eu vou só acho que o que é importante também, Fábio, eu acho que eu devo ter sido o primeiro, né, que você trouxe para dentro, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, eu tenho uma vontade e também para mim intelectualmente é muito bacana estar próximo desses founders, desses meninos, essa turma toda que tem muita garra, muita coisa para fazer, ideias boas, etc., para o futuro, né? Então, para mim, eu sempre trabalhei, né, com educação e tal, e é interessante que uma das coisas que me atraiu no início, primeiro, é falar assim, eu fazer os investimentos nas startups é uma forma de me manter ativo com ideias novas, com coisas novas que estão aparecendo por aí. E eu acho que você, hoje, liderando a Smart Money, faz isso muito bem, né? A gente vem muita coisa do portfólio hoje que eu olho e falo assim, poxa, que negócio interessante e que turma boa que tem por trás, né? Eu penso muito, óbvio, quando eu olho do ponto de vista de portfólio, o que eu faço nos nossos co-investimentos é sempre um negócio de longo prazo, obviamente, então não é uma parcela grande daquilo que eu tenho como do patrimônio, mas que eu valorizo muito do ponto de vista de atenção que eu dou para esses investimentos. Então, de um lado, é óbvio que, enfim, é um investimento de risco, a gente sabe, né? A gente tem casos de sucesso, casos de fracasso e tal, que faz parte,
Mas o mais interessante que eu vejo é que a gente aprende muito na hora de investir nessas oportunidades, que tem muita gente boa por aí, e eu acho que é uma forma que, para mim, me dá bastante prazer de ver que eu estou colaborando com um formato novo de empregabilidade dessa turma, que está mudando. Tem uma pesquisa na USP, Fábio, que tem quase 25, 30% dos alunos de medicina da USP querem empreender de medicina. Tudo bem, o médico já empreende, porque depois ele, né, quando ele vai tocar o negócio dele, é ele e tal, é a clínica dele e tal. Mas são médicos que pensam, olhando aí futuro com formatos novos, a medicina é tão vasta e as coisas mudam tão rápido que tem muito isso. Então, eu acho que é uma forma de contribuir também com isso e me dá muito prazer, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Hoje, se eu não me engano, eu devo ter, sei lá, 7 ou 8 investidas aí contigo. Isso. Uhum. E eu acho que também uma das outras coisas que eu acho interessante é que eu procuro olhar e ter um portfólio diversificado em diferentes nichos, né? Uhum. Então e até tem algumas que a gente mesmo acaba debatendo, que eu trouxe para o portfólio, né? Caso da Gama, por exemplo, acho que foi uma iniciativa minha, né? Eu conheci o Junqueira, mas a decisão de entrar na rodada foi quando você sinalizou que estava olhando. Eu acho que valeria a pena. Então, e aí eu acho que isso é muito saudável, porque a gente cria um network de times muito bons, pessoas muito boas, que além de ter o retorno possível de financeiro lá na frente, mas também é uma atividade de fomento que ela é muito prazerosa. Você vê esse cara depois tendo sucesso lá na frente com o negócio dele, eu acho que é uma contribuição que a gente está fazendo para o país. E a gente já conversou sobre isso. O negócio de angel investment aqui no Brasil organizado é só você que faz e talvez mais um ou outro, né? Diferente de outros países. Nos Estados Unidos isso é um negócio que é muito fácil, né? Para você ter acesso a capital quando você está ali meio que se formando e tal, e você está querendo criar o seu negócio, que é um pouco mais difícil. Então, essa organização, acho que é um trabalho de vanguarda que você faz e que eu acho que isso tem sido muito bem organizado e facilitado a vida. Tanto para o empreendedor, é bom para o empreendedor, quanto também para o investidor hoje, quando está mais maduro. Você colocou bastante pontos que a gente tem aqui. Quer dizer, os investidores anjos são perfis tipicamente como o seu, certo? São executivos de sucesso, têm capital, naturalmente, para investir, querem interagir com esses founders, se sentem culturalmente, mentalmente desafiados em olhar ideias novas, etc. Eles entendem que podem agregar validando, criticando dentro do seu nicho, conhecendo, muitas vezes dando toque e orientações que valem absurdamente, então se sentem mentalmente desafiados nesse sentido. Essa é a parte boa. O desafio maior, que certamente você tem, é que, cara, tem só 24 horas no dia, né? Você não pode fazer só isso, né? Tem família, tem sono, tem trabalho, porque, cara, se você parar aí na AFA, o nego vai ter, né? O resultado trimestral tem que vir pós-rodada. Então, é nesse sentido que a liderança de rodadas, que é o que eu faço, tem grupo de anjos, certo? Você pode ir lá participar num grupo e fazer um comitê, etc. No nosso caso, proposição de valor, que você endereçou algum desses pontos, cara, eu já atraio, ensino lá na Unicamp, faço isso em tempo integral, analiso, valido grandes pontos, já até uso você para validar quando a gente está olhando um deal no estágio inicial, e aí o deal já chega minimamente montado, né, estruturado, com os modelos de contratos, etc. Então a sua decisão fica mais fácil, já olhando a startup no estágio, no produto, time, etc., mas também a decisão, o quanto o investidor líder já colocou, e aí, para ser um co-investidor, tem um custo para isso, mas normalmente o retorno vale. E você, em particular, já tocou 3 ciclos. Primeiro, você conhece o histórico desde o tempo de imóvel, que deu um retorno interessante. A gente teve perdas, certo? Todo mundo fica falando de ganhos exponenciais, a gente teve write-offs, no caso de Bestberry, certo? Você foi co-investidor de Bestberry, e de Bug de construção. Então, tivemos duas perdas, e tivemos já um retorno de 3 vezes, né? Uma saída na Semantics, lá quando o Bradesco entrou, que claramente 3 vezes o valor investido pagou muito do que foi perdido lá atrás.
E a Crescera entrou nas, e a Crescera entrou depois. Entrou depois, eu tive falando com o cara da Crescera de uma intro sua lá, eu já falei com ele. E além disso, nas startups que você investiu do nosso portfólio, no caso do Gama em particular, foi o Inside Round, a gente ancorou a rodada, né? A rodada de Gama já foi anunciada, 3 milhões de reais no Série A, que a gente fez e houve um double down, follow-on seu nesse round da empresa crescendo, e é uma startup no setor educacional, certo? Que é um pouco o que a gente usa muito, investidores da área, do nicho, com conhecimento de nicho, para validar e depois, se obviamente se julgarem oportuno, co-investir numa startup que a gente está olhando para validar se a dor que ela está resolvendo é relevante para aquele nicho, né? Dado o conhecimento que você já tem como expert no nicho. Então, a gente cobre vários dos pontos. Você meio que, não é à toa que você foi o primeiro para eu convidar para essa sequência aqui, porque você já passou por todas essas perspectivas. Né? Foi. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Como é que você vê a questão de acompanhamento dessas startups, certo? Nessa perspectiva, você não tem tempo para fazer isso, ficar olhando, analisando, decidindo, validando, etc. Como é que você olha o seu portfólio de startups em regime, certo? A gente manda os reportes, mas o que você faz com esses reportes? Né? Como é que você olha se a startup está indo bem? Como é que você espera fazer esse acompanhamento? Conta um pouco de como é que você vê o seu portfólio de startups investidas. Enfim, eu gosto, aliás, recebi acho que os reportes ontem da turma aí, acho que o primeiro quarto, né? Eu não olhei ainda o e-mail, mas chegaram ontem os reportes. O que eu costumo fazer? Bom, eu faço uma análise, obviamente, das principais métricas que estão estabelecidas ali para ver como é que essa empresa está performando. E eu acho, enfim, o que eu acho bacana é que existe uma lógica de acompanhamento que você estabeleceu que ficou muito boa. Então, você tem um reporte que é simples, fácil, alguns deles, né, o próprio empreendedor ele faz uma carta explicando como é que está o negócio. Então, o primeiro aspecto que eu olho é ver se de fato existe uma evolução, né, do negócio, como é que ele está performando. E eu tenho visto que da forma que vocês têm feito a gestão agora, existe uma análise do momento da companhia naquele momento, se precisa fazer algum ajuste. Esses ajustes depois eles são avaliados no próximo report e isso vem para frente. Então, eu costumo olhar principalmente isso, a evolução de como esses indicadores estão olhando e o que está sendo estabelecido de roadmap para ajustar, onde errou, o que precisa ser feito e tal. Isso me dá uma segurança bastante grande de ver como é que o negócio está evoluindo do aspecto operacional. Óbvio, do lado econômico-financeiro, eu estou mais olhando, e como eu ponho isso para longo prazo, eu vejo mais se a atração de fato desse negócio está vindo e o crescimento está acima de qualquer métrica de mercado e tal, porque o que a gente quer ver é esse múltiplo crescendo, né? E isso você vai ver através dessas principais métricas que estão sendo estabelecidas. Porque um business de início de startup, assim, a gente quer ver growth, a gente quer ver NPS desse negócio se está indo bem, se a aquisição de clientes está indo bem, se o churn está baixo e tal, são modelos normalmente ali alguns de recorrência e tal, como é que está a penetração. Enfim, quando essas métricas indo, você vê que esses negócios eles realmente estão caminhando para um exit de sucesso. Outra coisa que eu gosto de olhar, e aí é uma coisa minha pessoal, eu, na medida do possível, nos negócios, e todos eles que eu entro, de alguma forma eu tenho um interesse específico, eu posso fazer alguma conexão aqui e ali e ajudar de alguma forma. Eu acho que isso todos os empreendedores, e tanto vocês incentivam muito o pessoal. Então eu gosto de analisar e de certa forma, o tempo é muito curto, de fato, mas vira e mexe, vamos marcar um almoço com o empreendedor. Não dá, não adianta a gente querer se envolver tanto, mas fazer uma apresentação aqui, fazer uma divulgação de um negócio, de um produto qualquer que seja para o network e tal, e isso começa a ser muito bacana. Eu acho que dentro dos co-investidores, todos eles têm esse perfil também. Então, eu acho isso bacana, o que ajuda
enfim, o investimento a ter mais sucesso lá na frente. Então, isso permite no estágio que chegou hoje. Mas é isso, eu sinceramente, eu não tenho nenhuma grande preocupação em olhar se o negócio está, de fato, se o caixa está indo bem, óbvio, o caixa é sempre importante, mas o early stage é um negócio que a gente quer ver crescer. Eu vejo muito tração, o NPS nesse negócio funciona, se os clientes estão gostando, porque é isso que a gente quer ver. Esses são os grandes fatores de sucesso desses negócios, porque daqui a pouco, o negócio sendo bom e você vendo tração, ocupando espaço, ganhando market share, vamos passar para a próxima rodada, né? E vamos encampar esse negócio e tal. Então, é dessa forma que eu olho. Legal. Você tocou alguns pontos que são caros para a gente, né? Para os investidores aí que estão nos acompanhando, para os empreendedores, a gente faz esse acompanhamento de forma integral. Meu sócio faz só isso e tem acesso full às informações da startup em forma SaaS. Então, a gente tem ali o CRM, o Pipe Drive, o acesso ao contador, a consolidação das informações financeiras. Então, a gente pode, se quiser, acompanhar isso em tempo real, as operações da startup, certo? Exatamente para poder, não porque a gente precise, não para precisar microgerenciar, mas é uma segurança que a gente tem, estar próximo e poder olhar em tempo real, não ter que ficar confiando no PPT ou tomando tempo do founder, ficar mandando Excel de micro report, porque o founder tem mais o que fazer, tem que crescer uma grande empresa. E aí, o founder orientado a mandar um template de report trimestral, ele é distribuído para a gente revisa, valida e comenta em cima. Então, o que chega para os co-investidores trimestralmente é um template de report trimestre a trimestre, com as informações já estruturadas do founder, com um comentário nosso. Esse modelo que você recebe, Júlio, inclusive a gente vai fazer o open source dele. A gente está abrindo um pouco o nosso playbook, essa entrevista está um pouco nesse contexto de ilustrar várias partes do nosso trabalho e tornar ele padrão para compartilhar para o ecossistema como um todo, para que outras startups ou outros co-investidores, né, possam pedir e se aproveitar desse modelo para gerenciar o seu portfólio. Então, isso é uma iniciativa nossa que a gente está fazendo também para poder poupar e mostrar snapshots. Quer dizer, você não vai querer ficar microgerenciando porque você não tem tempo. E de resto você está pagando para a gente fazer isso ali também com a DM e com o percentual do carry. Mas também não dá para dizer investir, vou olhar isso daqui 5 anos. Então, trimestralmente você tem um olhar que não toma muito tempo e que te mostra como é que a coisa está evoluindo ou não. No mínimo, se for um write-off, você vai estar vendo que o gato subiu no telhado. E se tiver um follow-on, você está acompanhando a evolução da startup para decidir dobrar a aposta e investir mais junto numa próxima rodada. Bem isso. Fábio, desculpa, tem um aspecto que eu acho legal também. A gente aprende muito nesse processo com os founders, né? Na seleção. Eu vou voltar só um pouquinho, que eu acho que hoje, quando eu olho os empreendedores através dos reportes, você vai tendo eles têm características similares, né? Esse pessoal. Você vai enquadrando eles no seu modelo, óbvio. Mas uma das características de sucesso, eu acho que para dar certo esses investimentos, é a qualidade do empreendedor, né? E eu acho que esse talvez seja o aspecto número 1, né? Porque, você validar um MVP, enfim, ter um business que está rodando, que ele está andando, etc. Isso tem vários casos por aí, mas você levar esse negócio para um outro estágio, com um nível de maturidade bacana desses empreendedores, isso que é a grande dificuldade quando você vai procurar aí investir em startup. Então, eu acho que hoje, uma das coisas que eu acho mais legais é esse processo de seleção ser bastante sofisticado, principalmente do ponto de vista da característica do empreendedor. E isso é muito legal, porque lá para o futuro, esses caras, sei lá, daqui a pouco esse negócio vira um negócio monstruoso. Você pode virar um board desses caras, você pode trabalhar com esse cara ao longo do tempo. Eu olho bastante lá na frente, eu acho isso muito importante. E são pessoas que podem ser histórias de sucesso muito legais de você acompanhar ao longo da vida. E eu acho que tem muitos deles, a grande maioria dos empreendedores, eles têm características de disciplina, da dinâmica do negócio, da abertura. E a gente aprendeu com os que erraram, né? Que não dá a visibilidade certa e tal. Acho que hoje tem um portfólio de gente muito boa.
Você sabe que é um jargão meio nesse mundo de investimento dizer aposte no jockey e não no cavalo, certo? No sentido de apostar no empreendedor e no time, não no negócio, porque a corrida muda, o cavalo deixa de ser um cavalo e passa a ser um outro tipo não é corrida de cavalo, é de Fórmula 1, etc. E uma das coisas que a gente aprende é com erros, né, cara? A pessoa inteligente aprende com os percalços, certo? Os erros, as cagadas, as cicatrizes ensinam muito mais, né, do que as medalhas, do que as palminhas. E a gente já teve alguns write-offs aí conjuntos, certo? E uma das coisas, eu incorporei 2 aprendizados fundamentais desse nosso write-off. Você sabe do que eu estou falando, não é o caso de expor ninguém aqui, porque os aprendizados valem para todo mundo. O primeiro é, cara, tente se engajar antes. Entendeu? A gente tenta, cara, eu tento me engajar quando o aluno é aluno da Unicamp, é um talento, a gente dá mentoria pra caramba, vou lançar um processo de mentoria agora estruturado que você vai estar convidado, que eu vou apresentar aqui ao final. Quer dizer, eu quero ver o filme, certo? E não a foto, e não aquele, que eu consegui aqui, estou captando semana que vem, porque é muito difícil o empreendedor fakear, ele encantar você durante 3, 4 meses, você olhando número, produto, resultado, interações, é muito difícil. Né, você consegue ter uma leitura das pessoas no longo prazo, é muito difícil você se enganar. Muito difícil, pode acontecer sempre, às vezes acontece até no casamento, certo? Mas é muito difícil de uma forma intensa, com números, com produto, com time, com cliente, o cara né, te encantar. Um segundo ponto cara, arrogância. A arrogância, a empáfia, sabe, eu não preciso ser amigo do empreendedor, não é meu filho, nada disso, certo? Não é o buddy para tomar chopp, mas se sentir arrogância, empáfia, agressividade, aquela postura, cara, já é ruim, porque você tem que trabalhar de forma intensa, a gente tem uma postura muito crítica e cobrando os empreendedores no bom sentido, então já é uma relação tensa. Se você sentir ali de largada uma certa arrogância, empáfia ou exigência de semana que vem eu fecho a rodada, o outro fundo já está investindo, você entra, cara, isso virou um turn-off. Depois daquela nossa experiência, virou um turn-off ainda maior. Então, aprendizados que a gente tem, que acho que fica aqui para outros investidores e outros empreendedores, né? Obviamente, todo mundo quer ser humilde, né? Não deve ser arrogante, mas qualquer sinalização nesse sentido é um grande turn-off para a gente. Esquece, cara. Não tem isso é nenhum... É um aspecto legal. É muito bom ver. Eu tenho uma sincronia com esses caras que é muito boa de acompanhar. Eu acho que isso é um dos grandes fatores de sucesso. A gente fala, no final das contas, quem vai fazer a história acontecer é o founder, é o empreendedor que está ali na frente. Então, esse é o capital que você está investindo nesse cara, né? A ideia, etc., modelos de negócio, você pode pivotar, pode ajustar aqui e ali e tal, né? Você analisar mercado, entender tamanho de oportunidade, ver aqui um nicho onde tem alguma coisa que pode realmente fazer disrupção e tal, isso está por aí, né? Agora, ter o cara que faça essa história virar fato, né? Eu costumo... Adoro falar, você sabe, eu converso com você, né? Eu estou cansado desses empreendedores de palco aí, essa bullshitagem que tem esses manés que tem por aí. Que mais tem. O cara gosta de uma palestra, gosta de falar e tal, o cara não faz nada. Aí tá cheio por aí. Então, se separar isso, né, o joio do trigo aí é muito importante. Eu acho que a gente faz isso muito bem. É isso aí. Cara, estamos partindo para o fim aqui, temos mais alguns minutos. Você precisa terminar, você tem um hard deadline? Não, eu tenho mais 5 aqui. Tá. Pinga-fogo. Tem alguns pinga-fogos aqui, perguntas, o que vier à cabeça você tem que responder, beleza? Eita, vamos lá, vai. Vamos lá. Um livro que você leu que você recomenda de negócios? Rapaz, vários, hein? Eu vou falar aqui o livro do Phil Knight, sobre a história da Nike. Legal. Cara, sensacional. Legal. Um dos livros mais... Eu esqueci o nome do livro agora. Oh, meu Deus do céu. A gente lembra aí, depois a gente fala aí no final. Legal. Um podcast que você ouve, que você recomenda, que não conseguiria ficar sem? Cara, eu gosto... Fábio, para ser muito honesto, eu não sou de escutar muito podcast, não, cara. Não? Eu tenho pouco tempo. Eu escuto livro. Audiobooks. Eu escuto Audible.
Então, eu leio muito livro, escuto muito livro, né? Não sou muito do podcast, escuto eventualmente podcast de esporte. Legal. Você sabe que uma das coisas que a gente vai ter aqui é uma conta Audible comunitária que a gente vai passar dos livros que eu leio bastante disso para passar para o nosso portfólio de empreendedores. Aí o Audible tem um esquema, e o Kindle também tem, né, um modelo de empréstimo de livros e audiobooks bastante legal, que eu vou emprestar e vou cobrar para ver se eles leram e articularam, né? Boa, o livro do Phil Knight é o Shoe Dog. A história da Shoe Nike Dog. é sensacional, porque o cara, ele viveu quase quebrado a vida inteira. Essa é a grande real. É maravilhoso. E, aliás, depois eu emendei no livro do próprio Michael Jordan, e para quem tiver Netflix, a série... Eu tô vendo, cara. The Last Dance, da história do último título da NBA do Chicago Bulls, é espetacular, né? Enfim. Sensacional. Sensacional. Um gadget com o qual você não conseguiria ficar sem. Não vale o smartphone, tá? Um gadget que eu não... cara, meu relógio, eu tô sem ele agora, mas é o meu Garmin 935, Garmin. Que eu faço triatlo. Impossível ficar sem ele. Boa. Um app que está ali no seu smartphone que, se tirar, você vai sentir muita falta. Quem sabe que está naqueles 5 de acesso rápido? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande com direção, cara. Se me tirar o Waze, eu morri para dirigir, cara. Impossível. O Waze é um dos meus obrigatórios. Ele virou, esse não tem jeito, cara. Não tem... Uma coisa que você gostaria de contar para o Júlio 10 anos atrás, se você pudesse encontrar com ele e voltar no tempo. Rapaz, olha, eu acho que uma das características mais importantes de um empreendedor, de um executivo, de alguém, é a resiliência. Eu gostaria de contar para ele que, olha, a estrada é longa, ela é difícil, ela tem muita pedra, você vai se machucar, vai doer, mas no final das contas, o prazer de você chegar num momento lá na frente, com a maturidade que você vai aprender, vale a pena. Então, vá em frente e siga a sua intuição cada vez mais, que ela, normalmente, ela te dá o direcionamento. Se você for resiliente, você vai chegar onde você precisa, porque você não vai deixar a bola cair, vai ficar com a casca mais grossa. Legal, legal. Show de bola, cara. Obrigado, excelente. Imagino que a turma toda tenha gostado. Você tem alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo? Claro, porra, cara. Eu acho que aqui a gente tem públicos diferentes, mas eu acho que para aquele cara que é o empreendedor, cada vez mais, eu acho que ser empreendedor não é, não é uma decisão, etc., que você quer ser, etc., que qualquer um consegue chegar lá. As histórias continuam sendo, o Brasil continua sendo um país muito difícil de você conseguir ter sucesso, né? Queira ou não, ainda a grande maioria das empresas, 90% das empresas, que abrem 5 anos lá, dados do Sebrae, né? Então, a gente precisa, se você quer empreender, é muito importante ter apoio, abrir a cabeça, escutar, e não é ficar indo em evento, não é ficar, né, escutando palestrantes, essas coisas. Live, nossa, agora tem uma overdose de live. O cara acha e tal. E não adianta também querer dar tantos tiros para todos os lados, né? Você tem que estabelecer uma rota. Se apoia nessa rota com pessoas que podem te ajudar. Isso eu faço até hoje, tá? Eu tenho um bom advogado, eu tenho um bom consultor, um coach que é um cara que foi executivo durante 40 anos, que me dá dicas até hoje de mundo empresarial. Eu tenho terapeuta, eu falo com a minha esposa, eu falo com meu pai, eu tenho você aí como apoio em algumas decisões. Cara, você tem que se cercar de gente boa, porque a gente nunca vai conseguir ter uma clareza e certeza daquilo para onde a gente vai. A gente precisa se apoiar, porque eu acho que o sucesso de um empreendedor, ele vai depender muito da qualidade das escolhas que ele fizer. E nunca vão ser as escolhas mais certas, Fábio. Então, uma das características mais importantes, eu acho, que de um executivo ou de um empreendedor hoje, é você fazer uma análise das informações que você tem naquele momento para tomar uma decisão, a melhor que seja, que não necessariamente vai ser sempre a melhor. Mas é você fazer uma avaliação daquelas informações do momento para dar um direcionamento. E saber falar não, né? Eu acho que para o empreendedor isso é muito importante, porque o cara quer fazer tudo aquilo. Tá?
tem que trabalhar muito, obviamente, né? A gente sabe que nada vem de mão beijada, né? Tudo depende do esforço nosso, mas também com bastante equilíbrio, né? Eu acho que tem aquelas pessoas que esquecem do resto da vida e tal. Tem muitas dessas histórias de gente de sucesso no mundo dos negócios e bastante fracasso em outros aspectos. Então a gente tem que achar muitas vezes esse equilíbrio. Esse equilíbrio eu acho que você acha sempre quando você se apoia muito em outras pessoas. Então a cabeça aberta para escutar e analisar e fazer uma autocrítica, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não se conhece direito e toma muita atitude errada. E vou para o cara que está procurando aí fazer investimento e que acho que olha, está pensando aqui, até entendendo como é que a gente raciocina e pensa, para enfim, usar esse portfólio aqui como uma forma, enfim, de ganhos aí futuros nesses nossos negócios. Eu acho que vale muito a pena. Acho que a gente tem que ter sempre um pouco do portfólio diversificado em coisas que têm mais risco, mas que tem que olhar isso aqui para longo prazo e que eu acho que tem uma fundação forte desde o aspecto da seleção de todos os investidores, desculpa, os founders, os negócios, etc., e um acompanhamento legal, apesar que o teu carry ainda eu questiono e vou encher o saco aí na frente. O meu carry vai ser o menor. O carry more é o que poderia ter o upside de móvel, hein? Imagina se tivesse ficado na móvel com aquele carry, certo? Eu vou pagar de volta, você vai... Tudo que você não deixou de ganhar por ter saído cedo intraweb, você vai ganhar no portfólio que é de investimento. Mas enfim, acho que o mais importante é que são ideias muito boas, acho que é um negócio legal, acho que para quem gosta, até para acompanhar esses jovens empreendedores, aí é o meu caso particularmente, eu acho sensacional acompanhar as histórias deles e saber que a gente está contribuindo, né? Eu sempre trabalhei muito com gente jovem na educação, sempre trabalhei muito servindo esse pessoal, então eu acho que essa é uma das formas também de devolver alguma coisa, e devolvo, né, financiando esses caras, mas aprendo muito com eles também, enfim, acho que isso é bacana. Show de bola. Cara, eu quero aproveitar e te convidar, vou compartilhar aqui para você e para quem está nos ouvindo algumas das iniciativas que a gente está fazendo aqui rapidinho antes da gente se despedir. O primeiro que a gente tem feito, e a gravação está nesse contexto, a gente está compartilhando uma das nossas, meia-culpa nossa, é que o nosso Smart Money estava muito para dentro de casa, certo? Você conhece, alguns co-investidores conhecem, fizeram o nosso curso, os empreendedores do nosso portfólio conhecem o nosso trabalho, mas não adianta fazer Smart Money só da cozinha para dentro. Então, o que a gente está fazendo agora é abrindo e compartilhando esse playbook, o nosso processo, para dar visibilidade, para ter um impacto além do nosso portfólio em todo o ecossistema, compartilhando melhores práticas, entrevistas, contatos, métricas e, enfim, o que a gente chama de playbook, com esse viés nosso que é de mão na massa. Não tem nada aqui, postzinho superficial, puramente aspiracional ou inspiracional. Tem muito de planejamento, gestão, ação, webinários. No modelo Covid, a gente passou modelo de planilha de planejamento de cenários financeiros, o playbook de acompanhamento, modelo de dashboard visual, então está bastante ativo. Esse deve se dar na forma de blog posts, artigos no LinkedIn, newsletter, Instagram, entrevistas e bate-papos como esse que a gente está fazendo. A gente está começando com você, certo? É esse nosso bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, que a gente vai compartilhar publicamente no YouTube para viver para a eternidade. A gente tem feito releituras de livros clássicos e trazendo essa realidade, esse contexto para o cenário brasileiro, em particular para o cenário de startup, investimento early stage, e trazendo startups de portfólio, mas não apenas, para poder mostrar estudos de casos de como é que elas estão endereçando, ilustrando concretamente, na prática, algum caso particular. No exemplo de Covid aqui, que é o tema quente nesse momento, como é que as startups, algumas estão se adaptando, pivotando e surfando uma onda e ajudando, de resto, a endereçar o problema no caso de Rocket Match, por exemplo, aqui, de acelerar a contratação de enfermeiros, fisioterapeutas, junto ao Einstein, que está fazendo staffing dos hospitais de campanhas do AMB e do Pacaembu. É um estudo de caso que a gente vai trazer concretamente, entrevistando o founder, mostrando o exemplo passo a passo. Está lançando também uma iniciativa de mentoria, mentoria.smartmoney.ventures, ainda está under the wraps, ainda a gente está pegando contato, mas basicamente a gente vai dar mentorias aprofundadas de 45 minutos, que a gente não vai cobrar nada, gratuito,
do nosso lado. A gente vai fazer os empreendedores que quiserem e tiverem maduros pagarem e doar na forma de uma doação para uma ONG, e a gente vai receber esses empreendedores materiais, analisar e cair num call de 45 minutos aprofundado, gravado, depois compartilhar de forma anônima dados confidenciais para o ecossistema como um todo, para que outros empreendedores vejam investidores caindo de forma aprofundada umas questões que afligem empreendedores dentro do contexto da mentoria. E a gente está lançando também uma newsletter, esse é o link newsletter.smartmoney.ventures, que vai repercutir em e-mail muito do que a gente está fazendo, os posts, essas entrevistas, resenhas de livros, estudos de caso e uma curadoria de outros artigos que a gente acha interessante. Se você quiser receber também a tidbits por e-mail, deve ser quinzenal e, idealmente, e tendo tempo, a gente deve também enviar em âmbito mensal. Eu tenho feito um ramp-up das iniciativas de conteúdo, o feed tem coisa séria, o stories nem tanto. O Júlio é um dos que me seguem no Instagram. Você está meio parado, hein? Cara, você vai ver, agora eu estava refinando o martelo, cara. Agora tem post agendado ao longo da próxima semana, só postão, só post quente. Para quem tiver aí quiser me acompanhar, @FábioPovoOficial. Pessoal, é isso. O Airbnb foi muito bom, viu? O post muito bom. Eu não sabia da história. Cara, muito legal, sensacional. Eu vi da demissão, a demissão hoje. Nos Estados Unidos eles estão cortando mais rápido, né? Porque tem menos custo demitir, porque de resto também é mais rápido e mais fácil contratar. E aí o Airbnb é uma empresa icônica, né? Estava prestes a abrir o IPO, e quando eles divulgaram, eu li a matéria, mas fui ler o blog post, porque o blog post escrito pelo founder, ele é a verdade ali comunicada para a empresa. E, cara, foi uma aula de como se comunicar, de cuidados a tomar, da estruturação por fazer, comunicação pública. Eu vou fazer daquele post, inclusive, uma aula mesmo, certo? Para ser uma aula mesmo. Destrinchar ele no que é texto, de parágrafo, e tirar do que é texto as iniciativas, a prática, o racional de ações feitas ali, né, de melhores práticas a partir de um estudo de caso, e dado o contexto, nem todas as startups têm os recursos que a Airbnb tem, por exemplo, para dar o notebook para todo mundo, certo? Que é um exemplo clássico que ele fez lá, para dar de largada 14 semanas de salário, certo? Mas mesmo assim, ao você entender o framework, você traz para a sua realidade. Se tiver que demitir, faça do jeito correto e do jeito humano e comunique bem feito. Exato. Muito bem, Júlio, queria te agradecer uma vez mais, cara, por estar conosco aí mais de uma hora. Agradecer aos empreendedores, co-investidores e todo o ecossistema de empreendedorismo que está nos ouvindo. É um prazer tê-lo conosco. Fiquem ligados, fiquem bem e fiquem em casa. Beleza. Obrigado também, Fábio, pelo convite. Valeu. Boa sorte para todo mundo aí. Abração. Tchau. Um abraço. Tchau para vocês.